Saudações a você, meu amigo e minha amiga que acompanha o portal Boca no Trombone. Eu sou o Marco Silva e estou aqui para conversar com você, trazer um pouco de informação, de notícias, trazer esclarecimentos. E hoje eu tenho a oportunidade de começar uma nova época, um novo momento no portal Boca no Trombone. Você pode reparar pelo nosso cenário, está um pouco diferente. A nossa estrutura, essa mesa está um pouco diferente. Mas acima de tudo, a partir de hoje, nós vamos começar um novo tipo de conteúdo. É o 1 a 1. E hoje, no nosso 1 a 1, eu tenho a honra de trazer para a conversa o menino da Vila Eugenberg. Eu gosto de chamar assim com todo respeito, depois você vai entender. Mas o menino da Vila Eugenberg, aquele que hoje leva a missão de representar os Campos Gerais nos mais altos patamares da República do Brasil. É aquele que tem, por tradição, manter firme-se num propósito. E o propósito dele sempre foi muito claro. Mas hoje ele vai, novamente, reforçar o seu propósito. Seja bem-vindo ao nosso 1 a 1, deputado federal reeleito, Aliel Machado. Olá, Marcos. Olá a todos que nos acompanham. Obrigado pela honra de estrear esse quadro, 1 a 1. É uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria ouvir essas palavras, representar o nosso estado e poder conversar com as pessoas. Obrigado pelo convite. Antes de nós continuarmos neste 1 a 1, eu quero que você saiba um pouco melhor sobre quem é Aliel Machado. Por isso eu peço a colaboração de Marcos Bastos, que hoje está na nossa operação, para que coloque na nossa tela um perfil de Aliel Machado. Aliel Machado Barque nasceu em Ponta Grossa em 26 de fevereiro de 1989. Político filiado ao Partido Verde, atualmente exerce o mandato de deputado federal pelo Paraná. Aliel Machado nasceu e cresceu na Vila Eugenberg, na região do Nova Rússia, onde mantém residência até os dias atuais. Pouco antes do período da primeira campanha para vereador, perdeu o irmão mais novo, Samuel, em um acidente no ano de 2008. Começou a trabalhar ainda bem novo como engraxate para ajudar sua família em casa. Um programa da prefeitura na gestão de Joselito Canto o ajudou a continuar na escola. Atualmente é casado com Thaís Tizon, com quem tem um filho. Sempre envolvido com movimentos estudantis, na juventude Aliel foi presidente do Grêmio Estudantil no Colégio Estadual Presidente Kennedy, onde estudava. Ingressou no Partido Comunista do Brasil em 2007, aos 18 anos de idade. Nas eleições municipais foi candidato a vereador pela primeira vez em 2008, ficando como um dos suplentes. Após as eleições, foi escolhido presidente regional do Paraná Esportes. Em 2012, novamente candidatou-se, sendo eleito o terceiro vereador mais votado na Câmara, pelo Partido Comunista do Brasil. Assumiu a presidência na Câmara de Vereadores aos 23 anos, o mais jovens da história. E tomou medidas importantes pela transparência, como a instalação de rastreadores em todos os veículos do Legislativo e o corte de contas de aparelhos móveis. Foi candidato à Prefeitura de Ponta Grossa, tendo José Eliseu Chociai como vice na chapa. No primeiro turno, obteve 28% dos votos. No segundo turno, contra Marcelo Rangel, Aliel obteve 79 mil votos, 30 mil a mais do que no primeiro turno. Em 2014, Aliel foi candidato a deputado federal, sendo eleito como o deputado federal mais votado na história em Ponta Grossa, com 82.884 votos no total, 61 mil destes apenas em Ponta Grossa. E o mais novo deputado federal do Paraná, com 25 anos, a assumir a cadeira aos 25 anos de idade. Em setembro de 2015, anunciou sua saída do PCdoB e ingressou no recém-criado Rede Sustentabilidade. Na comissão da Câmara que avaliou o relatório do impeachment, foi o único deputado do Paraná a votar contra o processo que acusava a presidente Dilma Rousseff de crime de responsabilidade. Propôs em seu voto nova eleição direta para a presidência e criticou a permanência do presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha. Em 2021, Aliel foi eleito presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados. Deixou o PSB e ingressou no PV, sigla pela qual
concorre à reeleição. Muito obrigado, Carlos Osório, pelas suas informações, pelo material. Muito obrigado ao Luiz Carlos Pimentel. Só temos um ajuste a fazer. O deputado Aliel tem 2 filhos, agora 2 crianças. Aliel, esse material a gente fez para antes da eleição. Agora você está reeleito. E aí? Você viu tudo isso passando na frente dos teus olhos? Fora a parte física, que mudou bastante, e um pouco mais de experiência, ter passado no frente a frente, no tete a tete com alguns desses grandes dinossauros da política. Quem é o Aliel hoje? Olhando no olho daqueles que nos acompanham. E aí, como está o Aliel hoje? Bom, Marcos, é uma honra estar aqui, é uma alegria, uma responsabilidade. E o Aliel é o mesmo Aliel. Claro que a gente aprende, a vida nos ensina. Ter humildade, conversar com as pessoas, perceber, entender o momento da política, que não é um momento muito fácil. É um grande desafio que todos nós temos. Então, para mim é uma alegria, uma honra poder receber a confiança das pessoas para continuar esse trabalho. Muito orgulho da minha história, da minha família, do nosso trabalho, das conquistas que nós tivemos e de estar na política. A política hoje muitas vezes é atacada pelas pessoas, ela é vista como uma coisa negativa e ela não é. A política é um meio positivo, a política é um meio de transformação e eu fico feliz de ter a oportunidade de fazer desse instrumento um meio para melhorar a vida das pessoas. Esse é o meu objetivo, tenho muito orgulho disso. Muito orgulho da trajetória, muito orgulho de estar aqui. Bom, este momento é o do 1 a 1. Nós estamos conversando com o deputado federal reeleito pela região dos Campos Gerais. Agora vem a primeira pergunta. Aliel, uma análise sua, primeiro sobre como foi o processo eleitoral nos Campos Gerais, 3 candidatos com votação expressiva. Nós fizemos uma análise, você praticamente manteve o que você teve em outras votações, porém você teve uma votação ainda maior, mais pulverizada em outros tantos municípios. A que você atribui tudo isso, fora ao seu trabalho, mas o que representa essa manutenção dos votos em Ponta Grossa e a ampliação da base eleitoral, da pulverização dos seus votos? Uma eleição muito difícil. Nós tivemos em Ponta Grossa 15 candidatos a deputado federal. Teve um aumento no número de candidatos, porque essa eleição, como não tinha mais coligação, você teve ali os partidos tendo que montar suas próprias chapas. Nós tivemos também aqui a candidatura do Juscelito, que é mais próxima de um público que eu represento, mais popular, mais ligado ao povo, mais simples. E o Juscelito, um grande comunicador, ele soube capitalizar, porque como eles tiveram a candidatura à prefeitura em 2020, eles representaram de maneira mais efetiva a oposição ao governo municipal. Então eles capitalizaram mais essa mídia, esse esforço de votação. Muito orgulho de ter quase 21 mil votos em Ponta Grossa, mesmo nessas circunstâncias, o que é uma honra para mim, e também a votação que nós obtivemos fora da cidade. Isso é resultado da lealdade das pessoas, dos grupos e líderes políticos que nos acompanham, os prefeitos, os vereadores, as pessoas que nessas cidades a gente tem parceria, que o trabalho como deputado chegou efetivamente. Ninguém faz nada sozinho. A votação não aconteceu porque o Aliel é bom. Ela aconteceu porque tem trabalho. Ela aconteceu porque tem pessoas leais. E eu poderia citar aqui diversas delas. Tirando Ponta Grossa, eu fui o deputado mais votado na região dos Campos Gerais. Isso é um motivo de muito orgulho, de muita responsabilidade. E nós temos aí um grande desafio pela frente. Bom, é claro que o processo eleitoral ele se encerrou no dia 3 do primeiro turno. Agora a pergunta é o que vai ser? Claro, você se mantém em Brasília, tem todo um trabalho que continua, vai precisar dar respaldo para esses municípios que o elegeram. Mas e no ponto de vista da continuidade da eleição? Sobre a eleição presidencial para segundo turno, Aliel Machado, o PV, o partido com o qual o senhor representa, como será a sua atuação ativa, um pouco mais amena? Como vai ser o seu trabalho para o segundo turno? Bom, primeiramente, nós respeitamos a opinião das pessoas. Eu acho que essa divisão que está no país, esses ataques que começaram logo no início do segundo turno com mentiras, com fake news, é algo que precisa ser superado. Independente de quem ganha a eleição, um grande desafio é tentar unir o país. É tirar esse ódio, essa raiva e estabelecer prioridades.
Todo mundo sabe, quem me conhece, que eu nunca fugi de ter lado, de ter posicionamento, e eu acho que isso é uma questão de caráter. Muitos vão na onda, muitos querem navegar em mar calmo, não enfrentam muitas vezes os desafios que a vida nos impõe. Eu nunca fiz isso, sempre tive lado e não vai ser diferente nesse momento. O nosso partido compõe uma federação, nós já estivemos com o Lula no primeiro turno, e agora o nosso desafio é reforçar esse apoio no segundo turno para devolver estabilidade ao nosso país. Eu reforço aos meus eleitores, respeito a opinião de todos, tenho eleitores que votaram em diversos candidatos a presidente da República, não sou petista, tenho minhas críticas ao PT muito fundamentadas, porém agora nós não temos uma outra alternativa ao não ser devolver a estabilidade do nosso país e tirar essa confusão que está lá hoje. Nós temos um grande desafio, Marcos. Eu queria reforçar para as pessoas que estão me ouvindo, independente de quem ganha a eleição, seja o Bolsonaro ou seja o Lula, eu continuarei tendo a minha postura, que é defender o Paraná, defender os Campos Gerais, defender Ponta Grossa. Nós vamos ajudar em tudo que for possível, seja quem quer que seja, que ganhe a eleição, mas nós também vamos criticar o que precisar ser criticado. Nós não vamos ter amarras políticas que não nos permitam manter a coerência, manter a firmeza, defender aquilo que é importante. Bom, eu tenho mais 2 assuntos que eu preciso tratar contigo. O primeiro, eu vou voltar à questão da eleição para deputado federal, porque em muitos momentos o seu nome foi citado, você veio a público em alguns momentos. O portal Boca no Trombone acompanhou durante todo o processo essa discussão envolvendo a candidatura de Joselito Canto. Primeiro, na verdade, eu quero uma análise sua sobre a composição. A gente tinha uma dúvida se Ponta Grossa teria condições de eleger por si só 3 deputados federais, o que demonstrou-se que poderia ser viável caso a população entendesse isso e votasse em candidatos daqui. Bom, mas agora é o seguinte, estamos na iminência de não ter um terceiro. Na verdade, assim, pela lei, nós não temos. Pela lei, nós temos 2. Pela lei, assim, pelo que tem de justiça, pelo que foi divulgado ontem, pelo que foi decidido ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral, o candidato Joselito Canto teve a sua candidatura indeferida à manutenção dessa decisão que já vem de algum tempo. É claro que o candidato vai recorrer, já afirmou isso. Mas, primeiro, a sua leitura sobre a capacidade, o potencial da região de eleger 3. Até um momento a gente conversou e você achou que talvez não tivesse essa possibilidade. Agora, pronto, veio a votação. Especificamente falando, Joselito não reúne, de acordo com o entendimento do TRE, as condições de assumir. A região vai perder um representante na sua avaliação? E mais, os votos que foram dados a Joselito podem ir parar na conta do Beto Richa, ex-governador, inclusive envolvido em alguns escândalos. Qual a sua avaliação de tudo isso? Bom, o Sandro e eu tivemos votações muito fora da região dos Campos Gerais. Nós tivemos votação em todos os cantos do Paraná. Então, isso garantiu a representação política também aqui da nossa região. E isso nós deixamos claro desde o início. Quando você me pergunta, o Joselito citou meu nome, o Joselito é muito hábil, ele é um comunicador, ele é um cara especialista em comunicação. E o Joselito conseguiu desvirtuar o debate. Ele levou para o campo político um debate que é jurídico. Quem decidiu sobre a sua cassação foi a Justiça. E ele trouxe para o debate político para que as pessoas ficassem com dó dele. Ele se vitimizou nesse processo, de maneira muito inteligente, de um processo jurídico. E te digo mais, Marcos, quem decidiu ficar inelegível foi ele. Porque quando da sua condenação, ele foi obrigado a devolver dinheiro público. E ele não devolveu no tempo que a Justiça determinou. E a lei diz, devolve e começa a contar o prazo. Como ele devolveu só agora o dinheiro, começa a contar o prazo agora. Esse é o debate. Então quem escolheu ficar inelegível foi ele. Essa é uma decisão que ele não quis pagar antes o que ele devia segundo a Justiça. Agora, ele é uma grande liderança, deu para ver na votação, deputado mais votado da cidade, tem força política, tem habilidade para fazer isso, soube capitalizar, porque lá atrás fez um acordo com a gente que não cumpriu, e esse acordo ajudou ele a ter essa capilaridade política agora, porque ele teve a exposição junto com a filha na eleição de 2020,
quando nós ajudamos com que isso acontecesse. Agora, ele é aquilo que eu tinha dito, inclusive aqui, e que ele negou. Os votos são considerados nulo e não vai para o Beto, não vai para ninguém. Esse voto é nulo, esse voto não vale. É um voto considerado nulo, porque quando do indeferimento da sua candidatura antes da eleição, não dava tempo de tirar da urna, e como o candidato tem direito de recorrer da decisão, significa que o indeferimento da sua candidatura anula os votos. Então os votos não valeram. As pessoas depositaram o voto que não valeu. Mas na sua avaliação, então, no seu entendimento, de acordo com esse entendimento, não muda o quociente eleitoral? Não é na minha avaliação. Eu estou afirmando que não muda. O PSDB, com os votos dele ou sem os votos dele, fez cadeira para eleger um. O aumento dos votos dele, se fossem considerados, não aumentaria o número de vagas. Anulando os votos dele, também não diminui, continua tendo coeficiente para eleger um, que no caso é o mais votado da coligação, fora os votos do Joselito, considerado inelegível, que é o Beto Richa. Que é o Beto Richa. Bom, esse processo, só deixa a gente esclarecer uma coisa, eu quero conversar com você que acompanha o portal Boca no Trombone, é o seguinte, deixa só esclarecer para a gente colocar os pingos nos is, assim, isso é para ficar uma prestação de serviço feita. Quando o Aliel cita que o Joselito escolheu e não cumpriu, ele foi obrigado a devolver dinheiro, é fato. O candidato Joselito Canto foi denunciado no ano de algumas ações de improbidade administrativa. A justiça entendeu, inclusive, que ele deveria pagar uma multa no valor de R$540 mil, se eu não me engano. Isso lá em 2003 ou 2004, 2002, não sei. 2013. 2013, o valor da condenação. A condenação. Exatamente, 2013 a condenação. Só que aí houve uma negociação, houve um prazo para que ele pudesse fazer esse pagamento. Depois, no final, tem o termo que a gente usa, houve um desconto da lei. O valor que era 540 mil foi negociado. Esse valor foi para 146 mil reais. 132 mil. 132 mil, então muito próximo disso. E aí foi feito o pagamento. Só que agora no mês de junho, não é? No início, no meio deste ano. E aí, essa é a questão. A questão é o entendimento jurídico. Quando começa a valer a punição de 8 anos de inegibilidade? E de acordo com o entendimento atual, essa punição começa a valer agora. Me permita, Marcos, já que a gente está tocando nesse assunto... na verdade... Eu queria pular, porque eu não tenho nada a ver com isso. Né? Quando ele foi prefeito, eu era criança. Eu não tenho nada a ver com essa situação. Nunca tive absolutamente nada a ver com isso. E digo que no mérito, acho que é até pesado a condenação. O Joselito sofre com isso há muito tempo. Ele tem uma liderança, eu sei que ele tem muitas qualidades e defeitos, eu tenho qualidades e defeitos, todos nós temos. Não queria entrar nesse assunto. Ele ficou muito chateado na eleição porque ele esperava uma outra decisão da justiça. E eu não estou dizendo nem que eu concorde com o que está na lei. Agora, o que está na lei? Eu concordando ou eu não concordando? A lei está. A partir do momento que você paga as suas condenações, começa a contar o prazo de inegibilidade. Ele escolheu pagar a condenação do ponto de vista da multa e da devolução, agora no dia 1º de agosto de 2022. Lá de 2013, se ele tivesse pago lá em 2013, devolvido o dinheiro, ele estaria elegível. Essa discussão ele levou para o debate político. Ele levou para o debate, olha, estão me perseguindo, são os barão. Ele é muito hábil nisso. Convenceu as pessoas votaram nele, e aquilo que eu tinha dito antes da eleição, que não era por oportunismo, era a verdade, porque eu trabalho com a verdade, é de que os votos seriam anulados. Os votos estão anulados. Bom, agora eu quero mais uma vez, porque se o Joselito tem uma habilidade da comunicação, o Aliel tem uma habilidade do trabalho. E, inclusive, o trabalho que eu estou falando é um trabalho político. O Aliel Machado é um hábil político. E quem disse isso, vou confidencializar para você, que inclusive diz que trabalha com indicadores. E você foi eleito, recebeu outros prêmios tantas vezes, como o político mais atuante, em causas como o meio ambiente, em tantas outras. Mas a equipe da deputada federal Aline Sleutes fez um trabalho
de apuração, de atuação parlamentar, e o seu nome aparece várias vezes. Na verdade, eles estavam falando do trabalho deles, e assim, tipo, sobre indicação, conversar com as comissões, e em várias vezes, eu posso até citar o nome, é o Marcelo. O Marcelo, que é o chefe de gabinete da Aline, falou sobre a sua forma de trabalho. Então, ele é de um campo diferente, ele é de um grupo diferente, mas ele respeita o trabalho do Aliel. E esse trabalho, Aliel, como é que vai ficar agora? A partir do pressuposto assim... Claro que a gente não trabalha com conjecturas, são sempre fatos. Mas o fato é, a região dos Campos Gerais, você citou o Sandro Alex. Então, a gente já falou do Joselito, mas agora a gente vai falar do seu trabalho, do seu mandato. Você foi eleito, é seu trabalho, seu mérito. Mas a região tem uma expectativa de ter uma maior representatividade em Brasília. No nosso entendimento, essa representatividade pode sofrer mais um golpe ou pode sofrer mais um abalo, como sofreu lá em 2018, quando Sandro, eleito também, foi convidado e aceitou o desafio para ir para compor o primeiro escalão do governo do estado do Paraná. Isso é uma outra coisa. Na sua avaliação, agora, como é que vai ser o seu trabalho? Você vai ficar sozinho novamente? Porque por muito tempo você ficou, teve a Aline fazendo um trabalho, ela é de Castro, representa o agronegócio, mas e aí? Porque isso muda também a tua forma de trabalhar, a tua linha de trabalho. Como é que, na tua avaliação, vai se compor o cenário a partir de 1º de janeiro? Nós temos um desafio. Eu não posso falar pelos outros. Eu digo que, independente se nós tiver 1 ou 10 deputados, o meu esforço vai ser o mesmo. Eu não paro de trabalhar, eu me dedico à política. Muitas pessoas dizem assim, eu não sou político, a política para mim eu não vivo dela. Eu falo o contrário. Eu fiz uma opção na minha vida, deixando questões pessoais de lado, e eu trabalho na política 24 horas por dia. O mandato é das pessoas e eu me entrego integralmente a ele, em todos os assuntos. Eu não sou um deputado de uma causa, eu sou um deputado de um estado, de uma região. Eu sou um deputado que estive lá brigando para as UTIs, eu estive lá brigando para os respiradores, eu estive brigando para o novo prédio do Hospital Universitário, eu estive brigando pela cultura, eu estive brigando pelo turismo, eu estive brigando pela educação, eu estive brigando pelas agentes comunitárias de saúde, pelo piso do magistério, eu estive brigando pelo meio ambiente, eu estive brigando por mais transparência. Ou seja, eu sou um deputado que me entrego totalmente, não por uma causa, mas por um Estado, pela política como um todo. Junto com a minha equipe, que eu tenho uma honra de ter ao meu lado, de pessoas simples e que vivem a política desse jeito, eu me entrego. E o desafio é um desafio muito grande. O país passa por um problema de divisão, o país está sofrendo, as mentiras, as fake news, a crise econômica principalmente, está afetando a vida das pessoas. O alimento está caro, a desigualdade está alta, o funcionalismo público está sofrendo e a gente precisa trabalhar muito como deputado para representar essas pessoas. E é isso que eu vou fazer, tenho muito orgulho de ter sido reconduzido e nós vamos trabalhar muito forte. Se tivesse alguém da região dos Campos Gerais junto, poderia ajudar? Pode e deve, mas é muito difícil falar pelo outro, né? Quanto mais a gente tiver, melhor. Mas tomar o cuidado para não perder o que tem, para fortalecer. E outra, qualidade também. Se for colocar aqui gente que não presta, também melhor não ter. Tem um ditado que diz assim, é melhor ter 0 do que ter menos. Se a tua conta está zerada é ruim, mas se ela estiver no negativo é pior. A gente espera ter positividade, força, resultado, trabalho. Bom, é o seguinte, o portal Boca no Trombone sempre trabalha com transparência, que é uma das virtudes do deputado Aliel, ele faz isso. E, deputado, nós trabalhamos também com jornalismo investigativo e, inclusive, vale contar para o Jair, que está aqui conosco e que é seu assessor e é jornalista e eu respeito o trabalho dele. O portal Boca no Trombone recentemente foi incluído, faz parte agora da Associação de Jornalismo Digital, a AJOR, que é uma entidade que trabalha com transparência e investigação. E nós, juntamente com outros tantos veículos de comunicação que trabalham com independência no país, desenvolvemos alguns levantamentos. Em especial, nós desenvolvemos um levantamento que publicamos aqui no portal Boca no Trombone sobre o valor destinado a cada candidato por conta do fundo eleitoral, do fundo partidário. E aí nós fizemos essa publicação, colocamos e não conversamos com o senhor depois desse momento. Então eu quero, nesse momento aqui, abrir uma possibilidade para que o senhor converse com as pessoas sobre este assunto específico. Eu sei que o senhor já falou sobre isso, mas não falou aqui. E no nosso levantamento, o deputado Aliel Machado aparece
aparece com o valor de R$2 milhões. É o maior valor aqui na nossa região, no nosso levantamento. Nós fizemos um levantamento com políticos com domicílio eleitoral em Ponta Grossa. Então, primeiro eu lhe pergunto sobre o seu entendimento acerca do fundo eleitoral, se, no caso específico, o senhor que trabalha tanto com comunidades, com composições, se a distribuição deste recurso, no seu entendimento, precisa de mudanças, precisam de alterações. Na verdade, eu gostaria que o senhor falasse, tivesse a possibilidade de falar sobre a utilização do fundo eleitoral na sua campanha, no seu entendimento. Muito importante essa pergunta. Primeiro, eu votei contra a criação do fundo eleitoral como regra. Não porque eu não concordo com o conceito, mas eu não concordo com o modelo aplicado. Ele concentra o poder na mão dos caciques partidários, dos líderes em Brasília, dos donos de partidos, e essa distribuição, eu acho que ela é um tanto que injusta. Por esse motivo eu votei contra. Porém, eu concordo com o modelo de financiamento público. Porque esse financiamento da eleição do nosso mandato, que é o mandato público, hoje ele vai ser devolvido à população. Antes, ele era devolvido a quem bancava as campanhas eleitorais. Hoje tem muito empresário e tem muito cacique querendo bancar as campanhas, porque querem ser donos dos mandatos. E o mandato tem que ser público. O mandato não tem que estar lá para defender interesse que gera corrupção, que gera desvio de dinheiro público. Não, ele tem que ser nesse modelo. E levando em consideração o tamanho do nosso mandato, é que o partido definiu a distribuição do fundo. Nós tivemos votos no Paraná em mais de 300 municípios. A nossa apuração de votos aconteceu. Nós tivemos candidatos aí que receberam R$1 milhão e tiveram 5, 6 mil votos. Essa é a conta que tem que ser feita sobre o fundo aplicado. Para as pessoas entenderem, lá atrás, todo mundo viu o escândalo de corrupção que aconteceu no país ao longo dos últimos anos. Muito dinheiro desviado. Por que aconteceu isso? Porque as campanhas eram financiadas com dinheiro privado, com dinheiro de empresas, de empreiteiras, com dinheiro de bancos. Essas pessoas que bancavam as campanhas eleitorais, depois da eleição, chegavam lá nos políticos e falavam: agora eu quero que você faça isso para me beneficiar. Faziam isso para eles ganharem dinheiro. Eu votei a favor de acabar com o financiamento privado de campanha de empresas privadas. E votei a favor dessa proibição porque isso gerava corrupção. E o financiamento público de campanha, que acontece em diversos países do mundo, ele serve para que os mandatos sejam das pessoas, sejam públicos. Apesar de eu ser o deputado nesse levantamento que recebeu o maior recurso, é porque nós não temos caixa 2, desvio, máquina pública. Por exemplo, eu sou o único deputado de Ponta Grossa que não tem rádio, não tem televisão, não vem de família de político tradicional e que não fez coisas erradas na campanha. Está aí, pura e simplesmente. Então, outra coisa importante, se você pega nas candidaturas, juntando a campanha do Sandro e do Marcelo, deu esse valor praticamente. Juntando a da Mabel e do Joselito, deu praticamente esse valor também. Concentrando em Ponta Grossa, né? O nosso trabalho é um trabalho muito amplo em diversos estados, em diversos municípios. Nós levamos para esses lugares as nossas propostas, as nossas ideias, e eu tenho muito orgulho mesmo de defender esse posicionamento, porque o nosso mandato é um mandato público. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu posso chegar em Brasília na reforma tributária e exigir colocar o dedo na ferida, porque o professor, infelizmente, está pagando muito imposto de renda. Porque eu vou poder gritar lá que tem que aumentar a taxação em cima dos bancos que concentram poder de renda. Eu vou poder brigar lá para que as pessoas mais simples, o pequeno e médio empresário, não seja punido, que tem que cobrar de quem não paga imposto no país, de quem só nega imposto. Essa liberdade só é possível porque o mandato é público. É assim que funciona no caso do jornalismo independente também. Para a gente poder fazer trabalho, é preciso. O dinheiro vem de algum lugar. E, nesse caso específico, foi uma oportunidade. Eu fiz questão de fazer essa pergunta para o senhor, olhando para aqueles que nos acompanham, porque é uma forma de trazer a transparência. Deputado Aliel, quero agradecer demais. Foi uma conversa simples, objetiva, como sempre são as nossas conversas. Eu quero encerrar
pedindo para que o senhor fale com as pessoas que ainda, assim, vai ter a parte do segundo turno, ok? Mas eu quero que o senhor fale com as pessoas sobre o que podem esperar do senhor. Mesmo aquelas pessoas que não votaram no senhor e aquelas pessoas que eventualmente tiveram seus votos anulados. O que esperar de Aliel Machado, versão terceiro mandato? Primeiro, muita lealdade, muito trabalho, muita dedicação, compromisso. Vamos trabalhar todos os dias, de maneira a representar com força a nossa região, a nossa cidade, o nosso estado, trazendo recursos nas mais diversas áreas. Somos os campeões em recursos conquistados em Brasília para a nossa região e para a nossa cidade. Nós vamos continuar brigando para que chegue o asfalto na sua vila, para que tenha o médico na unidade de saúde, para que a UPA pare com esse caos de demorar horas e horas. Nós vamos cobrar do governo do estado para que tenha as vagas de internamento. Nós vamos brigar para que tenha transparência na utilização do dinheiro público. Nós vamos ser leais, com humildade, com trabalho, e as pessoas podem ter certeza que muito me honra essa oportunidade, que eu agarro ela com todas as minhas forças. Trabalho todos os dias como se fosse o último, como se fosse o mais importante, para que a gente tenha cada vez mais resultados positivos. Orgulho de representar, orgulho desses votos. Independente de quem tenha ou não votado, nós somos deputados de todos e nós vamos trabalhar por todos. Faltou uma pergunta, então antes de encerrar eu preciso voltar para ela. Claro que desde a última eleição para prefeito de Ponta Grossa, onde o senhor apoiou a candidata Mabel Canto, agora houve essa situação do não cumprimento, de acordo com as suas próprias palavras, de um acordo firmado, e não tem como não perguntar para o senhor, nesse momento que antecede e sempre para registro, na sua avaliação, o seu mandato, o seu espírito, não adianta falar que falta tempo. Vai se preparar para ser prefeito de Ponta Grossa? Falta tempo. Marcos, nós vamos preparar um projeto para a cidade, desde já. Não pode uma prefeitura ser disputada por vontade pessoal. Precisa de um plano de governo que entenda os problemas que a cidade tem. Precisa de um grupo de pessoas que construa uma alternativa para resolver os problemas e para que colabore para que a cidade avance. Se serei eu ou não o candidato, essa é uma segunda decisão. Não basta isso. Tem que ter uma proposta e um plano. E nós temos muitas pessoas competentes em diversas áreas que querem colaborar com isso. O que eu posso garantir a você é, eu vou participar ativamente da eleição. Se serei eu ou não o candidato, isso não se define agora e não é uma vontade pessoal. Eu tenho um mandato de deputado, ao qual é a prioridade número 1 nossa, que nós vamos cuidar e trabalhar. Agora, não tem como eu não debater esse assunto. Se eu moro em Ponta Grossa, vivo aqui, minha família vive aqui, e sou um político daqui. Isso seria demagogia dizer que não. Nós vamos cuidar disso, eu vou ajudar a construir isso. Eu sou mais uma peça nesse tabuleiro. Mas esse debate de nomes, de disputa, de partidos, é um debate para um segundo momento. Este é Aliel Machado. Conversou com você aqui no Portal Boca no Trombone na estreia do nosso quadro 1 a 1. Deputado, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, conte com a gente, parabéns pela transparência, pelo trabalho, parabéns aí pelos números expressivos que vocês têm alcançado, vocês conseguem dialogar diretamente com as pessoas. E a você que está me ouvindo, obrigado pela oportunidade, contem sempre com a gente, com o nosso trabalho. Tamo junto. Obrigado a você pela companhia e pela audiência. Mais uma vez eu quero reforçar o pedido para que você seja nosso seguidor e seguidora no Instagram, no YouTube e faça parte desta família que aumenta cada vez mais. Seja um dos nossos integrantes dos grupos do portal Boca no Trombone. Nós fazemos jornalismo participativo, independente e agora com o quadro 1 a 1. Valeu, Aliel.